Treino em Foco responde, e na verdade é uma continuidade à pergunta do Eiler Rocha e do Emanuel Santos, que fizeram o mesmo questionamento, mudando as pegadas no tríceps, na rodana alta, haveria alteração das cabeças do tríceps braquial? Nós já respondemos isso no programa anterior e hoje nós vamos analisar posicionamentos diferentes glenumerais, se podem ou não e por que alterar a intensidade do exercício e principalmente da cabeça longa do tríceps braquial. Acompanhe o vídeo de hoje. Bem, pessoal, como eu já descrevi na chamada do vídeo, tanto o Emanuel quanto o Eiler nos questionaram um aspecto que nós já respondemos em postagem anterior e hoje, na verdade, eu vou dar uma continuidade do que eu comentava nessa postagem anterior, que é o posicionamento do ombro alterando a intensidade, principalmente da cabeça longa do tríceps braquial. Vejam bem, o tríceps braquial, como eu já comentei no programa anterior, toda a inserção dele se funde num tendão e esse tendão se conecta ao olecrano da una. E a discussão era sobre a supinação e pronação, não vou entrar no mérito da questão hoje, que nós já gravamos no programa anterior. Mas eu comentei nesse programa anterior que a cabeça longa do tríceps braquial, cabeça lateral, cabeça medial e cabeça longa, essa cabeça longa tem a sua origem na escápula, logo abaixo da cavidade glenoide da escápula, aonde nós temos então a origem da cabeça longa do tríceps braquial, diferentemente das outras cabeças, lateral e medial do tríceps braquial, aonde a sua origem é exatamente no próprio osso húmero, se relacionando, portanto, somente com a extensão do cotovelo. Quando nós analisamos a cabeça longa do tríceps braquial e analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no húmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do húmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial, ela além de ser, como o restante do tríceps braquial, extensora do cotovelo, ela também tem um poder para estender o cotovelo e também tem um poder para aduzir o cotovelo. Também, o cotovelo não, desculpa, glenumeral. Então, além de extensão do cotovelo, essa cabeça longa também tem um poder para estender o ombro e para aduzir o ombro. Então, se correlacionando ou tendo certa significância de movimento nos movimentos glenumerais. Obviamente, a extensão e a adução do ombro, existem outros grupos musculares envolvidos mais poderosos, como, por exemplo, o latíssimo do dorso. Entretanto, a cabeça longa do tríceps braquial também participa. E aí nós temos que entender a questão da insuficiência ativa e passiva e as questões biomecânicas envolvidas nos braços de alavanca de resistência. Então vejam bem, primeiramente eu vou analisar o braço de alavanca de resistência aplicado ao exercício de tríceps. Vejam bem, se eu for executar um movimento numa posição com lateralização dos pés e bem próximo ao cabo, bem próximo à rodana, eu tenho uma extensão e no final dessa extensão de cotovelo, o meu braço de alavanca para o cotovelo está praticamente zerado. Ele está praticamente junto ao cabo. Então aqui se caracteriza, como nós chamamos no Treino em Foco, como um ponto de descanso. Nesse ponto de descanso eu posso ficar aqui conversando com vocês por vários minutos e não tenho uma tensão significativa no tríceps braquial e por isso eu não gero uma fadiga, porque eu tenho um ponto onde o torque gerado sobre o tríceps é mínimo em função de um braço de alavanca de resistência muito pequeno. Então eu executar o exercício finalizando a fase concêntrica muito próximo ao cabo, eu tenho um ponto de descanso onde eu alivio fortemente a tensão muscular nesse ponto. É um alívio significativo e forte da tensão muscular do tríceps braquial. Agora vejam bem, se o simples fato de eu executar da mesma forma o exercício, porém eu me afasto um pouco mais do aparelho, ao me afastar um pouco mais do aparelho, eu gostaria que vocês fechassem o enfoque da análise de vocês, primeiramente sobre a direção do cabo. Quando eu estou próximo do aparelho, o cabo está na vertical, a resistência sempre acompanha o cabo. Quando eu me afasto do aparelho, o cabo já entra numa resistência mais oblíqua, não totalmente verticalizada. E, lembrando, reiterando, a resistência sempre acompanha a direção e sentido do cabo. Então, se eu estou nessa posição, a resistência é totalmente verticalizada. Se eu estou nessa posição, a resistência é um pouco oblíqua em diagonal. E isso vai alterar os braços de alavanca para o cotovelo. Então, vejam bem. Agora, eu estou aqui, eu me afasto um pouco mais e estendo o cotovelo. Nessa condição, estendendo o cotovelo, e agora entra a glenumeral. Fazendo um movimento de glenumeral mais para frente, mantendo uma posição diferenciada e agora executando o tríceps. Vejam bem, nessa posição eu tenho um braço de alavanca maior entre o cotovelo e o cabo. Então nessa condição eu já tenho uma tensão maior
do que nessa condição bem próximo ao exercício. Nessa condição, o braço de alavanca de resistência é muito pequeno, o torque gerado é muito pequeno sobre o tríceps braquial. Nós, o treino em foco, denominamos como um ponto de relativo descanso ou ponto de descanso. Afastando e fazendo uma certa flexão do ombro, mantendo essa posição, já se torna bem mais intenso o exercício. Se vocês fizerem essa estratégia, essa experimentação na academia, vocês vão perceber. Vejam bem, façam essa estratégia, se aproximem bem do exercício, próximo ao cabo, e percebam a intensidade do tríceps braquial para manter a extensão completa do cotovelo. Depois, se afastem e não joguem junto ao corpo e mantenham essa posição e executem o tríceps braquial agora nessa nova posição. Vocês vão perceber que aqui o braço de alavanca é maior e a intensidade do exercício também se torna bem maior. Então o posicionamento glenumeral, um pouco mais em flexão do que um posicionamento junto ao corpo em posição anatômica, altera bastante o trabalho, principalmente da cabeça longa do tríceps braquial. Esse é um ponto importante de ser discutido e analisado aqui no Treino em Foco, porque se vocês fizerem exatamente como eu fiz aqui, essa experimentação de próximo e afastado e uma pequena flexão do ombro, executando mesmo uma extensão completa do cotovelo, vocês irão perceber que a intensidade é diferente do que uma extensão completa muito próxima ao cabo, devido ao posicionamento glenumeral que vai interferir nos braços de alavanca. Isso é um ponto. Um outro ponto importante de discussão que muitas pessoas fazem quando estão no limiar da fadiga, e agora eu falo com aqueles seguidores que gostam de colocar muita quilagem e às vezes não ter a força suficiente para treinar com uma quilagem muito alta, então baixa a quilagem e execute com a técnica mais correta. As pessoas começam a mudar o padrão de movimento para conseguir roubar o exercício com outros grupos musculares. Então vejam bem, a pessoa até pode começar com um exercício normal e bem executado, até com um certo afastamento, a flexão, um posicionamento glenumeral e um trabalho para tríceps braquial adequado. Conforme vai fadigando, a tendência dessas pessoas é ir inclinando o tronco mais para frente e executando o exercício, e principalmente chegam ao ponto, alguns executantes, vejam bem, o movimento agora já está completamente descaracterizado do movimento anterior. Eu estou agora abduzindo o glenumeral. Vejam bem, o braço abriu, não está mais colado junto ao tronco e estendendo o cotovelo. Antes, o movimento era mais afastado, eu estava mantendo o alinhamento do tronco e fazia a extensão de cotovelo com a flexão. Trabalho concêntrico, trabalho excêntrico. Vou chegando no limiar da fadiga, vou impulsionando o tronco à frente e vou mudando o padrão de movimento. Ainda é um trabalho de tríceps, mas é um trabalho de tríceps onde é solicitado fortemente o deltoide anterior e o peitoral na sua porção inferior, na porção externo-costal do peitoral maior. E nessa condição eu tenho um roubo então do esforço, que eu não foco mais o trabalho tanto em tríceps braquial e acabo dividindo esse esforço entre tríceps braquial, peitoral e deltoide anterior. Por isso, no limiar da fadiga, as pessoas acabam assumindo essa posição, pois conseguem manter a execução do exercício, mas não é um exercício agora focado na execução do tríceps braquial, como foi o exercício anterior dentro daquelas técnicas de afastamento que eu mostrei para vocês. Testem isso na execução dos exercícios de vocês. Façam na prática exatamente como eu demonstrei agora aqui e percebam em vocês mesmos a diferença de tensão para tríceps braquial. Então é uma forma de nós teorizarmos e também colocarmos na prática as questões de alavanca, onde eu não detalhei aqui eixo, não detalhei o braço de alavanca, apenas apontei que os braços de alavanca aumentam ou diminuem. Lembrando sempre que quando eu falo em braço de alavanca, eu estou me retratando aos braços de alavanca de resistência, não os braços de alavanca de tração produzidos pela contração muscular. Então, essa é uma colocação do Treino em Foco, dando prosseguimento a um Treino em Foco Responde da semana passada, que eu fiquei de fazer essa análise mais detalhada com vocês, e estou hoje, então, procurando detalhar um pouquinho melhor essa questão de posicionamento corporal que altera, e altera bastante a ênfase e o trabalho produzido sobre a musculatura do tríceps braquial. Antes de me despedir de vocês, gostaria de agradecer mais uma vez e muito aos seguidores do Treino em Foco que continuam e estão nos ajudando muito divulgando o material do Treino em Foco, compartilhando, divulgando nossos cursos, divulgando em si todo o nosso material, tanto os cursos quanto os nossos vários vídeos gratuitos, divulgando o nosso canal no YouTube, divulgando nossas páginas no Face, o nosso próprio site. Então a gente só tem a agradecer. Agradeço em nome da equipe Treino em Foco, eu, professor João Moura, agradeço em nome da equipe Treino em Foco a todos os nossos seguidores que estão contribuindo muito com a divulgação do nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo programa. Bons treinos!
A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,